E aí, pessoal, tudo bem? Marcos Menezes. Esse é mais um episódio do nosso podcast Papo e Conteúdo. Hoje a nossa convidada é a Lela. Ela vai estar falando aqui com a gente sobre casamento saudável. Mas antes dela se apresentar, eu queria pedir para você, por favor, deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para você também receber os conteúdos, tá? Então, o nosso tema de hoje é casamento saudável. Eu queria dar um bem-vindo. Ela é psicanalista e psicoterapeuta de casais, certo, Lela? Sim, Maravilha. mesmo. Seja muito bem-vindo ao podcast Papo e Conteúdo. Muito obrigada, é uma honra receber você, né? Aqui nesse consultório, onde é a minha segunda casa. Eu sou psicoterapeuta de casal e de família já há 30 anos e tenho orgulho de falar desse tema. Eu sou casada há 28 anos, então, acima de tudo, eu acredito na instituição casamento e será uma honra a gente conversar sobre esse e outros assuntos para você e para os seus espectadores, né, a audiência que nos acompanha. Legal. Então vamos lá, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre casamento saudável. O que seria um casamento saudável, Lela, por favor? Muito bom. E você fala que é aquela pergunta de $1 milhão de dólares, né, onde todo mundo quer ter uma relação saudável, casamento saudável. Quando a gente fala em saúde, a gente é o oposto da doença, né? Então a gente fala em saudável, é aquele casamento que é leve, que é gostoso, que você quer estar nele, onde a comunicação ela é assertiva, ela é amorosa, onde eu falo e o outro compreende o que eu falo e vice-versa, onde eu sou acolhida, onde a gente faz combinados e honra aqueles combinados, né? Então cada casamento, cada relacionamento tem hoje já os seus códigos muito específicos, mas é importante nesse saudável ter uma comunicação que ela vai se ajustando ao longo do tempo, ter esses pactos, né? Como que são esses laços, esses contratos, porque um casamento tem muito disso. O que cabe, o que não cabe, o que pode, o que não pode. Se sair fora do combinado, como que a gente volta. Que a terapia de casal é um lugar onde a gente reforça todos esses combinados. O que está dando certo, o que de repente dava certo e parou de dar certo, como é que a gente faz para buscar esse caminho. Então, o saudável a gente iria por essas linhas de que os dois estejam satisfeitos onde estão. Certo. Isso quer dizer que, então, um casamento saudável não tem briga. Não tem briga. Até é importante, você falou isso, é importante que a gente aprenda a brigar. Né? A briga não precisa ser sempre uma DR, uma discussão, não precisa ter gritaria, não precisa levantar a voz. Eu falo que a birra do adulto são os gritos, então a criança chora e o adulto, quando não consegue ser ouvido, ele altera a voz, não precisa, né? E para a gente ter uma boa briga num casamento, é a gente entender o que a gente está falando, porque às vezes a pessoa ela não processou o que de fato ela quer, ela começa a falar e começa a pensar. Infelizmente, mulheres, isso é um grande defeito do ser feminino, né? Então nós, mulheres, muitas vezes a gente está falando e pensando, os homens ficam às vezes calados, um tempão calado, pensando, e quando vai, acaba sendo mais assertivo, mas às vezes tem um tom um pouco mais duro. Então vai modulando o jeito masculino e feminino, né? Falando de um casamento hétero, mas pode ser um casamento entre duas mulheres, entre dois homens, mas também observando não só o que se fala, mas o tom que se fala. Aí entre as brigas, uma boa briga sempre acaba ali com solução, né? Sem quebradeira, sem gritaria, sem diminuir o outro, né? Eu não preciso provar que o outro está errado para fazer valer a minha opinião, muito pelo contrário. Então, aprender a brigar é algo também que a gente faz na terapia de casal. Não brigar, não. Tem gente que fala, casamento perfeito é aquele que não tem briga. Não, às vezes casamento melhor é aquele que se discute e os dois ficam com resultado satisfeitos com o resultado final. Você falou um pouco sobre o casamento saudável, a questão do combinado, né? O combinado não sai caro, né? Sempre. Mas por que, mesmo com tantos combinados, há tanta divergência? Porque eu quero comprar uma casa, você quer comprar um carro. Mas a gente já tinha combinado, mas aí no meio do caminho, em algum momento, parece que esquece o combinado ou tem que prevalecer a minha vontade da sua, né? Muito excelente essa pergunta, é uma pergunta de muita recorrência na terapia de casal. Porque às vezes a gente esquece o que a gente pactuou. Então, no momento que está apaixonado, não, tá tudo certo. Aí depois que vai passando a paixão, porque a paixão acaba, viu, gente? Depois que vai vindo um amor um pouco mais maduro, não, mas acho que é melhor a gente ter um carro bom mesmo para viajar. Então, o objetivo de ter casa, mas vai que a gente vai mudar de lugar. Não. E tem gente que não quer nem carro nem casa, não, vamos guardar o dinheiro porque o juros está
rendendo mais. Hoje muita gente no mercado financeiro, então não, vamos andar de Uber até que vem um filho ou começa a ter outras dificuldades. Não, mas você não precisava de carro, agora já não é mais aquele carro, agora tem que ser um carro maior. Sim. Agora, mas não é nesse lugar que mora, mas agora precisa ter lazer, não, agora o apartamento precisa ser maior. Então, o ser humano, por essência, Marcos, ele é muito insatisfeito e ele, devido às suas novas paixões, então assim, passou a paixão do casal e a pessoa está apaixonada por ideias, começa a ver muito no algoritmo ali, nossa, morar na praia, trabalhar home office. Então fica encantado com aquela ideia, mas em primeira pessoa a pessoa está encantada, mas o outro ainda está naquele combinado antigo. E aí começam a ver as desavenças. Puxa vida, né? Não é mais aquela pessoa que eu casei, a pessoa mudou tanto. E as pessoas mudam no relacionamento, é importante entender isso. A pessoa de 10 anos, de 20, de 30 não é a mesma. Então, esse diálogo é importante. Peraí, o outro está mudando, como é que a gente vai alinhar? Né? Não é que a gente precisa separar quando ficou, a relação ficou diferente, as pessoas ficaram diferentes, mas como que dá para a gente concordar mesmo discordando em muitas coisas? Tá, eu gostaria disso, tá, o que será possível? Vamos pensar ainda na casa, né, no apartamento? Dá para a gente comprar um carro que vai ser dividido para os dois, ou cada um quer ter o seu carro? Onde que dá para ser? Mais perto da sua mãe, da minha, longe das duas? Mas isso exige uma maturidade, porque às vezes a pessoa ela fica ressentida porque ela se sente traída. A gente combinou, eu guardei o dinheiro, e aí tem um termo que pouca gente conhece, mas que chama infidelidade econômica. Poxa vida, a gente juntou o dinheiro para isso, a conta em conjunto, o outro foi lá e pegou esse dinheiro e gastou. Até falar, vou fazer uma surpresa para você comprar um carro pra gente. Aí um quebra-pau danado. Como assim? A gente falou que ia fazer junto, e o outro fica super ressentido, que achou que estava, nossa, é uma oportunidade de negócio. Então, assim, no casamento, ou em qualquer sociedade que tem mais de um, conversem e deixe claro o combinado final. Interessante. Nos seus atendimentos, quais os desafios, além desse, né, que a gente comentou, quais os desafios que você tem pego muito relacionado aos casais? Infelizmente, eu vou falar que é histórico, né, e talvez seja eterno, é a questão da traição. Então, a pessoa, muitas vezes, ela descobre uma traição, né, e infelizmente os homens denunciam mais a traição que as mulheres. Não é que o homem trai mais, hoje a mulher também trai. Eu acho que os dois podem, não é que tem licença para trair, mas hoje em dia podem no sentido de possibilidade. O que a gente vê no consultório é que tanto o homem como a mulher estão traindo. Não deveriam, se o pacto for de fidelidade, de relacionamento monogâmico, uma relação fechada. Agora, a traição, quando ela principalmente vem para a terapia, tem um ressentimento muito grande de um dos lados. E aí, o que a gente faz, né? A gente vai intermediar esse conflito, vendo se é possível, inclusive, haver uma ressignificação do que aconteceu. Não é só, vou perdoar e vou esquecer. Tem pessoas que não conseguem perdoar, não conseguem ressignificar, não conseguem esquecer. E como é que vai ser? Dá para separar? Não dá? Vamos tentar? Tem filhos, tem questão econômica às vezes envolvida ali, como que é esse percalço aí? Então a traição eu acho que é algo ainda muito difícil para os casais de aceitarem, de refazer esses laços, mas eu acho que sim, é possível sobreviver uma traição. Não acho que porque teve uma traição que precisa ter separação. Muitas vezes os casais saem mais fortalecidos, e não precisa ficar de minha culpa ou sua culpa e toda hora relembrando o fato, mas a partir dali, o que a gente vai combinar de novo e fazer diferente a partir daqui. Interessante. Questão da rotina, que acontece muito, né? Como lidar com a rotina dentro do relacionamento? Porque, como você falou, aquele amor todo, aquele fogo no começo, aí a coisa começa baixando, porque aí vem filho, trabalhos, compromissos, e começa a entrar naquela rotina, naquele looping. Acorda, vai trabalhar, vem para casa e tal, e aí acaba ficando aquela coisa quase dois amigos dentro de casa, vamos colocar assim, né? Como que a questão da rotina afeta, e que conselho, alguma dica que você pode ajudar para esses casais que estão passando por isso? Excelente. A rotina, assim, ela é uma grande vilã, né? E cuidado para não cair na rotina e a gente entra na rotina, querendo ou não, né? Porque todo mundo tem horário de trabalho
e rotina de escola com filhos, e às vezes até o casal estuda também, enfim, os deslocamentos nas grandes cidades são complexos, a questão financeira também faz com que a gente fique mais, né, numa rotina, então tem várias variantes que levam para esse lugar comum e maçante. Agora, o que acho que a gente pode trazer de uma coisa que é muito barata e a gente, mesmo tendo rotinas, a gente não entrar internamente na rotina. Então, hoje, sexta-feira, meu amor, sexta-feira, por mais que a gente não tenha dinheiro, não vamos fazer nada. Oba, hoje é sexta-feira, o que a gente pode fazer? Podemos fazer alguma coisa. Hoje vamos comer na sala, no quarto, na cozinha, na varanda, vamos andar na rua e vamos tomar alguma coisa na esquina, vamos tomar um café. Eu tenho um exemplo de um casal que eu atendi que estava com uma situação econômica muito difícil e com gêmeos, e eles falaram, a gente não tem dinheiro para nada, a gente só compra fralda. Eu falei, então quando vocês forem comprar fralda, vocês vão junto na farmácia, né? Ou com as crianças e tomam um café. E isso foi uma grande solução, que eles falaram, olha, a gente sai com as crianças com a fralda, descabelado, descalço, às vezes a pé, já chegaram descalço mesmo. Esse dia que eles trouxeram, a gente estava na rua sem sapato. E começaram a tomar, às vezes, um café no bar da esquina, não era nem na padaria. E começou a ficar uma coisa, poxa, que legal, né? Todo mais mundo leve, né? É isso. Então, assim, façam isso, né? De repente, às vezes está difícil, mas estoura uma pipoca diferente em casa. Hoje eu vou colocar lá um pouco de leite em pó, vou colocar um negócio diferente. Tempero, né? Um ketchup na pipoca, o que for, né? Mas um fazer isso para o outro. Olha, eu fiz um negócio, não sei se de repente você gosta, vai ficar bom, vai ficar ruim, mas o que você acha, né? Vamos fazer um negócio desse. Então, assim, por mais que tenha a rotina, você trazer um colorido, uma surpresa, uma mensagem que pode ser até clichê, meu amor, eu tô com uma saudade de você, por mais que não esteja com tanta saudade. Mande, porque o seu cérebro começa a ficar reeducado, que tem que conquistar novamente aquela pessoa, a gente tem que sempre conquistar quem está do nosso lado. Então, assim, essa rotina pode ser de coisas grandiosas, de viagens, de presentes, mas pode ser internamente de eu fazer com que aquele dia seja um pouco diferente do outro, por mais que vai ser o mesmo roteiro, mas a gente pode dormir em lugar diferente da cama, você dorme no meu lado, vamos dormir, quem dormia no pé agora dorme no outro lado, dá pra gente fazer muita coisa. Agora, o que não dá, gente, é pro filho dormir na cama do casal. Criança tem berço, carrinho e depois tem cama. Fora do quarto dos pais. Escuto muito, quase que todos os dias, mas eu tô muito cansada, achei mais fácil deixar a criança. Não, vença o seu cansaço e ensine que a criança tem o quartinho dela, né? Porque o que acontece, o casal perde a intimidade, e tão avassalador quanto a rotina é o casal perder a intimidade. Os filhos, vamos colocar na visão sistêmica, eles vêm abaixo dos pais. Certo. Hoje em dia, Marcos, a gente vê muita família se perdendo, que os filhos mandam mais que todo mundo. E escuto também com frequência, quem manda aqui são os filhos. Pior erro que o casal pode ter. Nossa. Quem mandam são pai e mãe. E nada, fala lá com seu pai, fala lá com sua mãe. É verdade, né? nem assim. O que seu pai falou, meu filho? É o que vai ser. Não. Fala lá com sua mãe. Não. Seu pai me deu falar com... Vamos lá, vamos os dois juntos falar. Meu amor, o que a gente combinou com o fulano, né? Então, assim, essa unicidade importante com o casal. Claro que a gente tem um amor imenso, eu também sou mãe pelos filhos, mas os filhos precisam desses limites e o casal precisa continuar namorando para, inclusive, continuar tendo essa família. O casal que põe o filho mais importante, o parceiro perde a prioridade. Até fazendo um parênteses para não perder isso, porque eu quero entrar nesse ponto, o filho ele pode se aproveitar da questão assim, minha mãe é mais liberal, vamos colocar, e meu pai é mais doido. Então eu vou sempre pedir para minha mãe, claro, porque ela libera, porque meu pai vai falar que não, então eu falo com ela e vai, ela disse que sim, né? Claro que sim, e as crianças, gente, são manipuladoras, não é de maldade, por defesa, por sobrevivência, né? Então, o que os dois combinaram, sigam. E nada de discutir na frente da criança. Não desautorize a mãe, nem o pai. Não fale nunca mal. Por mais que vocês estejam numa dificuldade, não vai falar mal para o seu filho, de um ou do outro. E uma coisa, olha, se você está ouvindo o nosso vídeo, anota aí. O seu filho ou sua filha nunca
vai ser o seu melhor amigo. Você pode ser o melhor amigo do seu filho, mas você adulto usar o seu filho em qualquer idade como seu terapeuta é péssimo. Porque escuto isso depois dessas crianças e adolescentes e jovens que falam, não aguento mais ser mãe da minha mãe. Nossa, duro, hein? Né? E é o que mais acontece, né? É muito pesado. E muitas vezes, esse adolescente que a mãe usou como melhor amigo ou pai, se sente responsável, às vezes, pela separação. Acho que eles separaram por minha culpa. Mas você acha que isso acontece porque é uma forma dos pais se manifestar, abrir o coração, porque de repente não tem mais com quem falar? Sim. Ou ele quer falar assim, vou usar meu filho contra ele porque eu saio como uma vítima, digamos assim? Eu acho que em termos mais maldoso, o segundo momento também aconteça, até quando a pessoa está muito desequilibrada, mas via de regra eu acho que o primeiro. As pessoas usam isso inconscientemente e sem maldade, na grande maioria dos casos, ainda bem, né? E com aquele viés romântico, idealizado, que não, eu tenho que ser a melhor amiga do seu filho. Você pode e deve ter a confiança do seu filho ou da sua filha, mas tenham alguém da sua idade que não esteja vinculado com o outro lado para você conversar. Uma melhor amiga, uma vizinha, uma irmã, um terapeuta, um padre, um pastor, uma cabeleireira, o que for. Mas muitas vezes, que é fruto desse relacionamento, não vai dar conta de sustentar todos os problemas da vida de adulto. Agora vamos voltar lá, sobre a intimidade do casal, a parte de sexualidade, que é uma parte, quando uns casais, sim, não sei, né, tô pensando aqui, que é aquela coisa, passa muito tempo e meio que, eu não vou dizer que perde o interesse, sim, mas talvez a rotina, como a gente estava conversando, sim, a pessoa fala, tô cansado, hoje não dá, amanhã a gente vê, meio que fica um combinado, toda quarta-feira, 8 horas. Tipo, deixa de ser uma coisa, vamos colocar assim, mais natural e passa, parece que um agendamento, um horário agendado para ter a sexualidade entre eles. Sim. Ao invés de que antes era normal, tipo, qualquer hora é hora, né? O ideal seria isso, né? Quanto mais espontâneo, qualquer hora é hora, seria o ideal, mas a gente sabe que, infelizmente, na prática não. Eu acho que essa agenda do sexo funciona assim. É artificial no início? Super, super artificial. A gente já fala, puta, hoje é o dia que eu não posso, ou o dia que eu menstruei, o dia que a gente marcou, o dia que tem reunião, mas continue no combinado. Nem se não for, mesmo sendo o dia do sexo, mesmo se não for para transar, que seja para namorar, olhar nos olhos, por quê? Porque a vida engole. A vida engole porque, sim, a gente tem preguiça sexual, a gente fica aborrecido com o outro, e porque se eu fico aborrecido, principalmente nós mulheres não queremos transar, não usem o sexo como moeda de troca, mas infelizmente os casais usam, né? Então, ter um combinado de um dia da semana, até você trouxe a quarta, excelente. Quarta-feira ninguém marca, né? Mas tem o dia do futebol, né? Tem gente que fala, quarta não, dia do futebol. Então marca na terça ou marca na quinta, né? Isso mesmo. Porque cada dia vai ter uma coisa. Segunda é o dia que tá todo mundo muito cansado. Domingo tá todo mundo deprimido que vai começar a segunda. Sexta e sábado é aniversário da tia, da avó, do coleguinha, né? E aí acaba às vezes sobrando, sei lá, a quinta-feira. Né? Então mas a quinta é o dia que eu vou na reunião, não sei. Tem que ter. Porque se deixar, todos os dias vão ter alguma coisa, todos os horários vão ter alguma coisa. Aí tem um casal que assim, não, eu sou do dia, não, ela é da noite. Não, eu quero transar de manhã, não, de manhã eu não funciono. Não, mas de noite eu também não funciono. Então assim, então vamos ver, uma semana a gente transa no meio do dia, num sábado, se for possível. Na outra semana a gente transa sábado de manhã, no sábado à noite, mas tem casais, hoje tem aplicativo para tudo, assim como tem aplicativo de menstruação, tem aplicativo de casal que fala lá, olha, a gente vai colocar, talvez até numa planilha, Google, Excel, o que for, vai ter um alarme, lembrar que, né, já faz uma semana que a gente transou. Mulher detesta isso, mas os homens adoram. Então, assim, vamos lembrar que a gente, de repente, precisa ir num cinema? Né? E talvez esse dia do transar não precisa ser só o sexo, mas um dia de ir no cinema, de ir num barzinho, namoro, né? Namoro. E o que vale, o que eu vejo, que eu atendo dos casais que eu falo muito por favor, não vão para falar de problema. Isso é importante. Então a gente vai falar do boleto que está atrasado. Do criança que está com problema na escola. Isso, da sua mãe que enche as paciência, né? Aquele cano que não arrumou, aquele quadro que não pregou. Então,
Aí acaba virando uma briga, né? Aí já não quer na próxima semana encontrar. Exatamente. Então, assim, deixa essa listinha e vocês marcam outro horário ou conversem até pelo WhatsApp. Meu amor, será que a gente consegue tirar aquelas pendências 1, 2, 3, 10 e ver o que é possível, o que é urgente, né? E nesse dia, se puder ter um lugar mais afável, é sempre melhor. Você acredita que, eu não vou dizer que a rotina é culpada, mas assim, a forma do mesmo jeito, ou a coisa meio que, vamos fazer só por, sabe, cumprir tabela, isso faz com o tempo, perca o interesse, perca a vontade? Total, o que eu vejo, né, até para nós mulheres, né, ou colocar para vocês mulheres, que eu já estou fora desse lugar há muito tempo, porque trabalho também com isso, também como sexóloga. O que os homens reclamam muito, Marcos, é que as mulheres às vezes viram bonecas infláveis. Os homens falam, olha, eu amo minha mulher, mas ela não teve vontade, nunca teve muita vontade, e agora parece que cada vez menos. Então, assim, a mulher, ela não nega, ela comparece, mas ela fica estática. Então, assim, tá, não reclama, nem que foi bom, nem que foi ruim. Então, assim, tá ali, faz tudo o que tem que fazer, A, B, C, do jeito do outro, faz tudo. Mas o cara vem pra terapia e fala assim, Lela, me ajuda com a minha mulher, pelo amor de Deus, né? E aí vem esse termo da boneca inflável, que transar com ela e transar com uma boneca, acho que a boneca hoje em dia com a tecnologia está respondendo até melhor. Entendi. Né? Então acho que esse lugar de acordar, que não é só ir para esse momento, mas se envolver, se permitir, não se julgar acima de tudo. A mulher se julga muito, será que eu depilei? Será que minha barriga está inchada? Será que eu estou com gases? Vai do jeito que for, gente. Porque o homem não está ligando muito para isso não, né? O homem quer que você se entregue, que sinta, que fale o jeito que goste, né? Que gema ou não, né? Tem gente que gosta que geme, tem gente que não gosta que geme, tem gente que... Enfim, combinem lá entre vocês, se percebam, e isso é um fator muito importante, sim, dentro da sexualidade. Legal. Falando um pouco sobre conflito, sim. Você acredita, você comentou algumas coisas, que tem situações que fazem com que o casal eles se fortaleçam. Você acredita que... Bom, os conflitos eles vão acontecer de qualquer jeito, por uma série de fatores. Mas você acha que às vezes é necessário mesmo ter um conflito para ver se acorda? Ou de repente um dos dois fala assim, já que não está acontecendo nada, eu vou deixar de pregar um quadro para ver se ela briga, para ver se a gente cria uma situação para dar uma quebrada no gelo, alguma coisa nesse sentido? Existe isso também, mas eu acho que isso é a pior coisa, né? Porque, e tenho visto muitos homens hoje, Marcos, falando, bom, eu vou agir do jeito que ela age comigo. Entendi. Já que ela não me procura, também não vou procurar. Tá. E aí ficam, às vezes, um ano sem transar, né? Aí quando vê, estão ali amigos, sócios, né, gerenciando, não entram nesse lugar, eu acho que é melhor conversar, acho que é melhor... Fulano, vamos conversar? Tá, você quer que eu prenda o bendito quadro? Mas a gente também precisa namorar, hein? Eu não digo, desculpa interromper, eu não digo nem só em relação a namoro, mas de uma convivência saudável dentro da família, como você comentou. Trabalho, filhos e, enfim, outras coisas faz com que as pessoas acabam entrando naquela rotina, meio que automático. Eu não estou nem falando só da parte sexual. Do sexo, sim. Do geral, como do um envolvimento. todo. Porque assim, eu fico pensando, por exemplo, no meu casamento, graças a Deus, eu e minha esposa, a gente se dá super bem. Então, assim, mas eu conheço casais que falam, pô, cara, tá difícil, minha esposa às vezes não... Eu não tô nem falando sexualmente falando, porque às vezes ele nem abre, mas assim, difícil, minha mulher reclama de tudo. Eu falo um negócio, ela reclama. Aí ele, é aquilo que você falou, ele fala assim, não vou falar mais nada. Aí ele fica naquele coisa, sabe? Chega cansado, oi, tudo bem, às vezes já nem... Só dá um oi, como se fosse a mãe dele, oi, tudo bem, cheguei e tal. Esse é o caminho da separação, né? Isso é fato, é roteiro de separar e por aí. Quando você traz esse lugar, que provavelmente esse casal já não transa mais, esse casal que se suporta, porque não consegue separar, via de regra os homens são mais acomodados, os homens vão ficar num casamento mesmo ruim, mas porque faz as contas ali, não dá para separar. Infelizmente, a prática clínica nos mostra que os homens separam quando tem uma outra pessoa, quando ele se apaixona por uma outra pessoa, rapidinho ele separa. Mas via de regra ele vai, deixa lá, eu não vou conversar, fica aqui, vai indo. Agora a mulher já se incomoda antes. A mulher, ela pode não ter ninguém, mas quando ela sente que o negócio tá
ela se incomoda, a não ser aquela mulher que tem uma questão religiosa que não pode separar, que não trabalha, e que aí tem uma dependência, que tem muitos filhos, ou filhos pequenos, então vai ficando, mesmo estando ruim, melhor ruim do que sozinho, vai ficando ali. Mas esse caminho que você trouxe, Marcos, esse é o casal ideal para uma terapia de casal. Esse é o casal que deve, acima de qualquer coisa, né, trazendo eu visualizei já, né, esse amigo assim entrando, e aí a próxima vez que ele entrar, o que ele deveria falar, né, de uma forma muito carinhosa: meu amor, acho que a gente precisa conversar. Porque quando alguém fala nesse tom com a gente, que a coisa não tá boa mesmo, né, precisa conversar, não é brigando, E casal que se ama não é beijo de selinho, né? Tem que dar um beijão na boca, lascar a língua dentro da boca do outro e vice-versa, né? Assim, sabe? Porque senão, é o que você falou, eu não vou, do jeito que eu cumprimento minha mãe, uma colega, minha irmã, uma vizinha, eu vou cumprimentar o meu marido tem que ser o meu objeto de desejo, vamos dizer assim. Objeto de desejo não é objetificando o outro, mas segundo uma linguagem freudiana, tem que ser o que pulsa o meu desejo. Agora, se eu não desejo a pessoa com que eu durmo todas as noites, eu vou começar a desejar, se não for outra pessoa, coisas, lugares. Aí ficam aquelas mulheres que compram demais, aqueles homens que começam a jogar, ou começam a beber, ou começam a ver pornografia. Né? Tem um ditado que fala que toda falta vai levar um excesso. Então, assim, todo excesso denuncia a falta e vice-versa. Então, se eu não tenho isso aqui, eu vou de alguma forma ali, ou vou ficar muito no joguinho, ou vou substituir por alguma coisa. Entendi. O diálogo é fundamental. Agora falando sobre a parte da comunicação, eu queria falar um pouco sobre isso. Sim. Por que é tão difícil a comunicação, meu amor, vamos conversar, seja da parte do homem e da mulher? Por que não tem? É por raiva, orgulho, ou porque, ela tá errada mesmo e eu não vou voltar atrás? Por tudo isso. O orgulho é uma das coisas muito difíceis do ser humano adulto, né? Então, assim, ela me ofendeu antes, assim, sabe? Assim, tipo assim, ela que não liga para essa casa, para os nossos filhos, e aí a mulher também fala, ele que tá sempre ausente, que não se cuida, e aí começa assim, tem o orgulho, tem às vezes uma raiva, uma bronca mesmo, que a pessoa sentiu que, poxa, não foi com essa pessoa com que eu casei, a coisa que a gente falou do início dos pactos. E aí tem uma questão também familiar, Marcos, que às vezes essa pessoa, quando ela estava apaixonada, ela era muito carinhosa, mas às vezes essa pessoa ela não viveu num ambiente harmonioso. Às vezes esse par romântico, que era assim todo doce, depois que tira as armaduras, que vai convivendo mais, ela mostra uma personalidade às vezes narcisista, às vezes violenta, às vezes, né, muito fechado, né, que viveu com momentos de muitas brigas entre os pais, que a gente vê hoje, e eu vejo até na terapia individual, que tem muitos adultos que aprendem que é brigando que a gente consegue as coisas, né? Então, porque viveu a vida inteira em cima de gritos, então quem gritava mais é o que conseguia, né? Então, esse adulto, no momento de pressão, vai regredir para aquela criança e vai reproduzir o que ele viveu. Então, acho que isso é importante também a gente convidar para que esse casal se olhe, né? Em vez de julgar o outro, poxa, por que eu estou agindo assim? O que eu posso ajudar? Você não quer fazer uma terapia de casal, porque às vezes não quer? Vamos buscar uma terapia individual, né? Vamos ter um aconselhamento. Certo. Falando um pouco mais sobre o seu trabalho com a terapia de casal, você trata os dois ao mesmo tempo ou você trata individualmente? Na terapia de casal é sempre os dois ao mesmo tempo, mas se for necessário, Lela, preciso conversar sozinha com você. Não é incomum. Mas se ele ouve e fala assim, o que você vai falar para ela que você não pode falar na minha frente? Tem isso também. Às vezes a pessoa fala, mas eu preciso conversar de algumas coisas que se eu falar na sua frente eu vou te magoar. Sabe? Nossa, assim? mas... Então, assim, eu prefiro te xingar para ela do que xingar para você na frente dela. Entendi. Então, às vezes tem isso, não vai falar nada de errado, não está escondendo nada. E às vezes tem. Muitas vezes, quando, né, via de regra, não é que é uma regra para todo mundo, mas em muitos casos, quando o marido até que vem e fala, Lela, você pode um dia conversar só comigo? Aí a pessoa olha, mas por quê? Não, porque eu tenho um problema da minha infância que eu tenho vergonha de falar, né? Às vezes esse rapaz foi abusado,
né? E nunca conseguiu falar nada com ninguém. E depois eu trago para, né, para terapia junto, os dois. Ou às vezes a pessoa se envolveu com um colega de trabalho, uma colega de trabalho queria conversar com você, e o terapeuta é neutro. Então, assim, o que eu falei na terapia individual não vai para terapia de casal. E o que falou na terapia de casal, é da terapia de casal. E às vezes até a gente encaminha. Então, vamos fazer a terapia de casal, olha, se quiser ser acompanhado por outro colega. Tem gente que faz isso, mas tem gente que prefere fazer no mesmo lugar, dá para a gente contemporizar. Mas o mais importante disso tudo, Marcos, é que as pessoas sejam honestas com elas, né? Então vamos fazer a terapia, vamos a partir daí ter atitudes diferentes, né? Vamos mudar os hábitos. E a terapia de casal eu sou super fã, mas é uma terapia que ela é difícil, não é fácil nem para quem vem, nem para o terapeuta. A gente tem uma carga emocional muito pesada, porque você fica ali contemporizando porque os conflitos virão, é terapia de briga, e que depois que os conflitos vêm, pelo menos esse é o jeito que eu conduzo, que a gente saia de lá com os dois tendo uma solução um pouco mais palatável, em harmonia, para voltar para a próxima sessão. Porque isso que a gente comentou sobre eu quero falar com você individual, ou a pessoa fala num outro momento, porque deve ser muito desafiante, né? Você fala, mas isso que você falou sobre a questão do passado, né? Do jovem, enfim, do casal, um deles, aliás, a pessoa ela pode se sentir traída. Pô, você foi abusado, você nunca me falou nada. E por mais que seja duro para ele não falar, ou para ela, mas assim, mas como assim? A gente está casado, sei lá, 15 anos, eu nunca soube. Você prefere falar para uma estranha do que falar para mim, por exemplo? Já aconteceu alguma coisa assim? Claro, claro. Isso é uma linguagem muito comum. Aí a pessoa precisa aprender, justamente por ser estranha, né? Não julgar, não me conhecer, não estar no dia a dia, que eu consigo falar. Né? E por que eu nunca te falei? Porque eu nunca tive coragem. Porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo disso aí. Então, assim, E aí eu acho que também quem tá do lado, para de julgar a outra pessoa, né? Ela não falou porque não deu conta. E assim, aí eu acho que é importante quem tá nos ouvindo, por mais que eu falei que sou casada há quase 30 anos, né? Sou casada há 28 anos. A gente não precisa saber tudo da outra pessoa, né? Assim, nossa, eu preciso saber tudo que ela fez antes de mim. Tem coisas que a gente sabe e tem coisas que é melhor a gente não saber. Tem coisas que talvez ele tenha que procurar, né? O meu companheiro tem que procurar um médico, tem que procurar um bom colega, que nem precisa ser da minha indicação. Eu acho que também tem um lugar, Marcos, da gente trazer essa individualidade do outro. Porque o que é importante, né? A gente fala no tema casamento saudável, o que é importante é que os dois estejam felizes por estar juntos, né? Então, um casamento que muitas vezes com filho, que torna a família, que depois vai vir agregados, né? Que tem a sua família, tem a minha família, é um ambiente para ser de harmonia. Se eu tenho alguém que ficou contra, por que você não me contou? Não. Meu Deus, assim, né? Eu acho que isso é um trabalho de educação sexual, e até mesmo de educação geral, onde que vamos respeitar essa individualidade. Quando a gente fala dos relacionamentos, respeitar a individualidade e o histórico de cada um também é importante. Não é uma traição eu não contar, nossa, que eu tive 5 namorados antes de você. O que foi antes, foi antes. Vamos traçar o que a gente vai combinar daqui para frente. Legal. Bom, a gente está partindo para a parte final aqui do nosso bate-papo, está bem interessante. Sim. Queria que você pudesse dar alguma dica, um conselho para os casais que estão passando, vamos tentar colocar uma forma geral, alguma situação, ou que hoje o casamento não é saudável, seja por parte sexual, seja por rotina, seja por briga, seja por causa de desavença com filhos, ou por não respeitar o direito do outro, enfim, vamos ter alguma coisa que dá para a gente englobar? Não, acho que de muitas coisas que a gente falou, a gente pode sintetizar algumas coisas. Primeiro que você não precisa concordar com tudo que eu falei, né? Eu acho que cada casal tem que fazer os combinados que funcionem para o casal naquele momento e rever esses combinados de tempo em tempo, porque também tudo se pode mudar, né? A gente teve a pandemia recente, então assim, tanta coisa que acontece, então assim, de vez em quando olhe um no olho do outro, tenha essa comunicação carinhosa, assertiva, amorosa, né?
como é que a gente está caminhando, como é que a gente quer se ver daqui 5, 10, envelhecer juntos, enfim. Eu acho que a proposta quando alguém casa é ficar junto, né? Mas tem que ficar junto de verdade. E aí dentro disso, que a gente, tantas coisas que a gente falou, a gente não falou isso, mas acho que é importante a gente também lembrar aqui, que quando eu caso com alguém, eu não caso só com aquela pessoa. Eu caso também com a família de onde ela veio. Então, assim, se dê bem com a sua sogra, com o seu sogro, né? E vice-versa, né? Você também que é sogra, trate bem sua nora, né? Então, assim, tratar bem, não precisa morrer de amores, mas eu acho que acolher, ser educado, não trazer numa briga as vulnerabilidades da pessoa, isso é muito comum. Então, assim, tá tudo bem, brigou, tá vendo? Porque aquele dia, em 1929, a pessoa nem lembra que ela fez aquilo, né? Entendo. Então, assim, isso é muito chato. Não brigue, por favor, na frente dos filhos, né? E se conseguirem, né, não alterem a voz. Importante. Né? Então, assim, o vizinho não precisa saber o que vocês estão brigando. Né? Talvez eles possam alterar a voz se os filhos não estiverem em casa, seja de um gemido na hora do sexo. Né? Então, nesse momento, fala: meu amor, hoje foi bom, hein? O vizinho pode até ouvir e nem dar bola. Mas também não precisa ficar batendo na parede na hora que está transando, para que acorde quem está do outro lado. A vizinhança inteira. Então, de uma forma muito sintética, sejam muito amorosos um com o outro, decidam, né, o que é importante, um dia por vez, vivam bem o dia de hoje. E claro, conte que a terapia é uma coisa que ela pode ser breve, pode ser descomplicada, pode ser só um aconselhamento, mas venham conversar com uma pessoa neutra para ajudar a vocês entrarem no prumo de novo. Legal. Eu acho que a gente falou de tudo, né, Lela? Sim, Se de repente você lembrar de alguma coisa, eu acho que a gente abordou todos os temas. Então eu queria que você deixasse seus contatos, pessoas te procurarem, conhecer mais seu trabalho, a terapia, por favor. Claro. Bom, eu sou a Lela Monteiro, sou sexóloga clínica, psicoterapeuta de casal e de família, sou psicanalista também, por isso que eu atendo individualmente, além de atender o casal. O que eu posso falar para vocês é que tudo que os dois desejam, né, mas precisam os dois quererem, por isso uma das primeiras perguntas que eu faço vocês querem continuar juntos, né, vocês se amam, tem um propósito, né, nessa união, mesmo estando um caos, é possível. Então eu sou super a favor das relações saudáveis, né, porque a gente vê que tem muita relação que está muito doente, e sigam do jeito que seja possível. Não existe uma receita única, né? Mas existe uma construção com olhar a dois. Suas redes sociais, seus contatos? @Lela com você lá no Instagram, no YouTube, Lela Monteiro, tem muito vídeo. Estou na Rádio Capital, toda quarta-feira, das 16 às 17. Meu WhatsApp para vocês agendarem, tirarem dúvidas é 11 9 17 17 0405, 11 9 17 17 0405. Maravilha. Pessoal, todas essas informações vão estar aqui no vídeo aparecendo para vocês e também na descrição desse vídeo. Lela, obrigado. Muito obrigada. Foi muito bom esse papo, uma muito honra. Interessante. Tudo que você falou, eu agradeço mesmo pela sua participação, tá? Muito obrigada. Pessoal, então é isso aí. Estamos terminando. Quero vocês nos acompanharam até aqui. Não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal para os próximos episódios. E até a próxima. Um abraço.